Você já ouviu falar sobre os tipos de beleza? E qual que será o seu tipo específico? Eu tô aqui para resolver essa questão e te explicar de uma vez por todas como descobrir o seu tipo de beleza, quais são os tipos, para que você entenda um pouco mais o que cada beleza comunica. Eu sou Nathalie Ferreira, consultora de imagem e estilo, formada aí há muitos anos, já trabalho na área, atuo aqui na cidade de Salvador e também na modalidade online. E dessa vez eu tô vindo pro YouTube com esse conteúdo, porque esse conteúdo é muito rico. Gente, quando eu percebi que o que eu tinha criado, sim, detalhe, essa teoria que eu vou mostrar para vocês, foi meio que eu criei e eu vou te explicar como. Quando eu percebi que o que eu tinha criado era muito grande, maior do que eu podia imaginar, e envolvia muito mais apenas do que traços de beleza, mas características específicas de cada pessoa, eu pude perceber o quanto que eu realmente fui chamada para essa área, essa esfera da moda, o quanto que eu fui chamada para cuidar de mulheres, porque, cara, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas só trazendo aqui uma introdução um pouquinho, eu fui missionária por muitos anos, e eu não sei se vocês já perceberam que você, mulher, por exemplo, sempre tem uma mulher com algum problema de autoestima ao nosso redor. Sempre. E enquanto eu estava em missão, eu tive a oportunidade de cuidar de algumas meninas e todas elas tinham quase as mesmas questões de imagem, de olhar no espelho e não conseguir se enxergar como elas realmente eram. É tanto que eu tinha vários momentos com elas ali de discipulado, onde eu sentava com elas e, sabe, fazia vários exercícios, várias coisas para que elas pudessem parar um pouquinho e olhar para si com mais amor. E desde lá, né, que eu tenho desenvolvido esse olhar para cada beleza, de cuidar. Perdão, gente, eu tô falando com vocês e cuidando do meu neném. Tenho cuidado dessas mulheres. E agora com a consultoria de imagem, com ainda mais conteúdo, prática, eu posso trazer mais direcionamento, né? Direcionamento com mais clareza ainda. Só que isso não veio de mim, esse cuidado com as pessoas, esse olhar com amor pelas pessoas, não veio de mim do nada ou há pouco tempo. Sempre existiu. Eu sempre fui aquele tipo de amiga que arrumava as outras amigas para que elas se sentissem bem, sabe? Isso é natural de mim, assim. Na missão, inclusive, quando a gente tinha festa, era quando eu mais amava. Não só porque eu tenho o meu lado sanguíneo que ama festa e ama tudo isso, mas também porque era a oportunidade de todo mundo se arrumar. E era a oportunidade de todo mundo colocar em prática aquilo que eu tava falando. Tipo, olha, valoriza mais isso aqui em você. O teu olho é muito bonito. O teu cabelo faz isso aqui. E quando eu via todas muito arrumadas, era aquela sensação que eu tinha de, tipo, tá todo mundo bem, apesar de não ser, né, literalmente, porque ainda assim tinha muitas meninas com distorção de imagem, mas, tipo, tá todo mundo muito bonita, sabe? Não tem o porquê um olhar pra outra e falar assim, nossa, você tá mais bonita do que eu. Beleza, ela pode até estar, mas você também tá. E você tem a sua beleza. Então era esse é o meu coração para as mulheres, para as meninas que eu cuido, para as pessoas que eu trabalho e que eu atendo. Você é bonita. E Deus me deu essa sensibilidade de olhar para cada uma e enxergar essas belezas. Só que eu nunca tinha ouvido falar de algo tão profundo quanto essa teoria da beleza, né, dos tipos de beleza que eu vou trazer para vocês. Primeiro, deixa eu explicar também, né, como que foi que eu desenvolvi isso. Como eu sou consultora de imagem, eu tenho bastante estudo em diversas características aí de moda e de imagem. Então, tanto o estudo dos arquétipos, quanto o estudo entendendo ali os temperamentos, quanto também estudo do Kiwi Body Type. E eu meio que juntei um pouquinho de cada uma dessas características e trouxe para os tipos de beleza, que é essa teoria que eu quero apresentar para vocês hoje. De que forma, né? Por exemplo, nos tipos de beleza que eu vou apresentar, tem lá os 4 tipos de beleza de cada temperamento: melancólico, fleumático, sanguínea e a colérica. Mas também tem a beleza, por exemplo, da rainha. Você nunca ouviu falar que uma pessoa tem uma beleza parecida com a de uma rainha, enfim, de uma realeza. Só que você já deve ter escutado falar sobre o arquétipo do rei e da rainha. Então eu meio que peguei as características do arquétipo e percebi que tem pessoas que têm essa beleza com esses traços mesmo específicos e trouxe isso para os tipos de beleza. Outro exemplo é a questão materna, né? Tem as pessoas que são do arquétipo do cuidador. Geralmente essas pessoas têm feições mais amorosas, mais cuidadoras. E eu nunca tinha parado para analisar que tem mulheres que têm esses traços no rosto também. Agora, com o estudo, né, que eu desenvolvi, eu trouxe também essa nomenclatura da beleza materna, porque tem pessoas que você se sente tão acolhida, tão abraçada, que dá vontade de ficar com ela ali. E sabe, você quer ter ela até como sua mãe, por exemplo. De tanto que o rosto, o olhar, o abraço, o cabelo, alguma característica naquela beleza te remete à maternidade, à mãe, a cuidado. Então, foi um pouco disso que eu meio que desenvolvi, assim, a partir dessas teorias.
Tinha escutado falar também sobre 4 tipos de beleza, que é a beleza da bruxa, da fada, sei lá, nomenclaturas que existem assim, que é bem comum da gente encontrar aí no TikTok, só que não faz sentido pro que eu prego, pro que eu acredito. Eu sou pra cristã. Mim não existe ninguém com cara de bruxa, sabe? Mas tem pessoas que têm traços mais místicos. Então, eu trouxe isso para a beleza mística. Então, enfim, é mais ou menos isso, a forma como surgiu. Eu fui desenvolvendo isso ao longo dos meus estudos e do tempo. E agora eu tô aí com essa teoria pronta para apresentar para vocês. E vou mostrar para vocês, né? Ao todo são 16 tipos de beleza. Não tem como, gente. Eu tô criando bastante conteúdo, inclusive já me segue lá, @Nathalie_ no Instagram. Tô criando bastante conteúdo e as meninas compartilham assim, Nath, percebi que eu não tenho beleza, não me encontrei. Gente, não tem como você não se encontrar. E ainda que você não se encontre, eu fiz uma calculadora de beleza que também tá lá no meu Instagram, eu posso deixar o link aqui também, para você descobrir a sua e com a minha ajuda, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês os 16 tipos, primeiro todos, e depois eu vou fazer um breve resumo de cada tipo. Mas eu vou gravar também um vídeo específico para cada um dos tipos, com bastante detalhe para que você se encontre aí, então podem ficar tranquilas. Hoje é só a introdução desse assunto aqui. Quais são, então, os 16 tipos de beleza? Eu vou tentar colocar uma foto aqui para representar cada uma, tá? A beleza melancólica. Não. Então, existe a beleza melancólica, a da boneca, a modelo, a colérica, a rainha, a fleumática, sanguínea, indígena, árabe, latina, natural, vintage, africana, oriental, maternal e mística. Ao todo foram 16 escolhidas, tá? Por mais que você veja também algumas que têm a ver com nacionalidade, com descendência. Nath, então por que você não colocou beleza europeia? Porque as belezas europeias, elas entram em alguma outra das características que eu trouxe aqui, faz sentido? Aí eu vou apresentar cada uma para você e você vai conseguir captar um pouco das informações. Gente, por favor, aproveita e curte esse vídeo. O YouTube, ele precisa saber que esse vídeo é interessante para ele compartilhar com mais pessoas. Já me segue também. Eu não tenho muitos seguidores aqui, mas eu quero muito, muito, muito crescer aqui para alcançar as pessoas que precisam ouvir isso e que precisam entender que elas são bonitas, que elas são belas, que elas carregam uma beleza. Então, me ajuda com isso. Vamos falar um pouco primeiro, bem resumido aqui, das belezas. Primeiro da melancólica. É aquela mulher que... Sabe quando ela não precisa falar muito, mas ela já fala tudo? O olhar dela, ele é mais meio caído, em sentido de ser mais fechado mesmo, o olhar, ele tem esse aspecto meio que cai assim, sabe? Mas é aquele olhar ao mesmo tempo bem... É como se você estivesse olhando para o mar. Você consegue perceber que a pessoa ela carrega uma profundidade absurda. Não é de falar muito, então é um sorriso mais discreto, é uma pessoa que tem aquela aparência mais tímida também, mas ela carrega muita história no seu rosto, né? Como se com poucas palavras ela já te ensinasse muita coisa. A beleza de boneca, ela faz jus ao nome. É aquela pessoa que tem aquele olhar mais gentil, mais delicado e fofo, é aquela aparência mais de menina, de doçura mesmo, sabe? Não, aqui se cair vai machucar o neném, então a gente tem que ficar pra cá, tá bom? Essa pessoa, geralmente, ela chama atenção de uma forma, assim, super positiva. Ela não... É como se tivesse sido esculpida, desenhada, sabe? É aquela pessoa realmente super detalhada, o rosto com muitas marcações, um rosto bem fofinho, bem delicado, geralmente bochechas mais avantajadas. Se você está se identificando, vai anotando aí. A beleza colérica, ela já é aquela mulher realmente forte e muito firme. Então, o rosto dela, ele tem traços também bem fortes, bem firmes. É um olhar mais penetrante, um olhar que, sabe... te descreve, é aquela pessoa super imponente. Então, ela pode ter um rosto com um bocão, um olhão, um maxilar mais marcado, porque ela traz essa imponência no rosto também. Faz sentido pra você? A beleza de rainha, ela é majestosa, ela é super... forte também, aquela presença que chega chegando. Tem um rosto que, ao mesmo tempo que transmite uma força como a colérica, ela também transmite um certo ar de... sabedoria. É aquela pessoa que você quer sentar para escutar falar e passar horas ouvindo ela falar, porque ela transmite sabedoria no rosto, sabe? Aí tem a beleza natural. A beleza natural é aquela pessoa que não precisa de muito para ficar bonita. Sabe quando você não precisa passar muita maquiagem, que naturalmente você já tem traços muito valorizados? Geralmente essa pessoa fica bem até mesmo só com skincare, um lip tint,
um negocinho assim bem básico, um rímelzinho, pronto, tá pronta, né? Quanto mais ela coloca adereços, mais pesada fica a imagem, porque ela é natural. A beleza latina, a mulher latina, ela é aquela pessoa que atrai e chama a atenção. Ela sempre tem um lado envolvente no olhar, no cabelo, nas características da beleza. E na mesma proposta vem a beleza indígena, que é aquela mulher radiante, dourada por natureza, é aquele olhar também super, sabe, cativante. É uma pessoa geralmente mais discreta, não tímida, mas é um pouco mais acanhada, não é de chegar chegando com atitudes, mas é de chegar chegando na beleza. Ela chama atenção por onde passa, né? Daí vem a beleza fleumática, mais tranquila, mais constante. Ela não chama tanta atenção assim, mas ela tem traços bem significativos que trazem uma calmaria, que trazem uma confiança. A fleumática, ela não se abala facilmente, tem um rosto inabalável. Sabe aquela pessoa que você olha assim, ela tá sempre com a mesma feição? Tipo, ela tá alegre, ela tá com aquele rosto. Ela tá triste, ela tá com aquele rosto. Geralmente é essa pessoa que tem características aí do fleumático, sanguínea, né? Gente, é sanguínea. Ela fala com o olhar. Ela é muito expressiva. Ela é aquela pessoa que não tem como passar desapercebida. Ela chama muita atenção por onde ela passa, justamente porque ela tem essa característica marcante no olhar, marcante em todas as características do rosto. Proposta, né? Vem a beleza árabe. Só que a beleza árabe, ela tem muitos traços fortes. Por exemplo, o nariz mais erguido, um olhar muito penetrante. Porque se a gente for pensar, geralmente essas mulheres que têm essas belezas assim, indianas, árabes, elas têm essa questão de esconder isso aqui, né? E deixar só o olhar. Então, o olhar é o ponto forte nesse rosto, geralmente. É acompanhado dessas características mais marcantes mesmo. E aí tem a beleza vintage, é aquela pessoa que parece que saiu de um filme antigo, dos anos 20, anos 50, anos 80. Ela tem traços mais antigos mesmo, lábios finos, geralmente, sobrancelhas mais finas. Ou um cabelo também super volumoso, super moldado ali. A beleza africana, ela é ancestral, ela vem com essas características realmente da africana, de lábios grossos, nariz mais proeminente, um rosto super presente. Tem um pouco de rainha nessa beleza no sentido da potência mesmo, é uma imagem bem forte e bem segura de si. Já a beleza mística é aquela pessoa que saiu de um conto de fadas. Ela é super, ao mesmo tempo que é misteriosa, não revela muita coisa na imagem dela, ela também é super penetrante, um olhar penetrante, características ali no rosto que são super marcantes. E aqui vocês vão encontrar algumas características realmente parecidas com alguns tipos de beleza, mas tem algo que é único em cada uma. Por exemplo, a beleza mística, ela tem alguns traços no rosto que são fora do comum. É uma beleza que você não encontra assim com facilidade, porque ou ela tem um queixo super pontudo, ou ela tem um maxilar bem marcado, ou ela tem um formato de rosto coração, então tem alguma característica no rosto dela que é diferente do comum. E daí vem a beleza maternal e a oriental. A maternal é essa pessoa realmente que no olhar já te abraça, que tem esses traços no rosto que lembram uma mãe, que trazem aconchego e fazem com que você queira se aproximar dela. E a beleza oriental, ela é aquela pessoa que tem, né, os olhinhos bem puxadinhos, geralmente, que é a característica principal ali da beleza, mas ao mesmo tempo é aquela beleza que nunca envelhece, que está sempre ali, parece que é sempre nova, né? As orientais, elas têm essa característica. É um rosto geralmente mais pálido, mais branquinho, cabelo super liso. Se você já se identificou com alguma, coloca aqui. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso. E aí algumas perguntas. Nath, eu posso ter mais de um tipo de beleza? Já falei isso no meio do vídeo, né? Pode ter até 4, e se passar de 4, você pode ter uma beleza rara ou uma beleza mista. Se você tem uma beleza só, bem característica, tipo aquela pessoa que é indígena pura, aquele tipo de beleza completa, absoluta. Então, geralmente, esse tipo de beleza, ele realmente é muito, muito marcante. É aquela pessoa que realmente chama muita atenção, sabe? Nath, não tô conseguindo me encontrar ainda. Gente, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Você pode fazer o seu processo da calculadora, anotar lá os pontos e me mandar pelo link que vai estar lá no material para que eu faça a sua avaliação e te dê a resposta. A resposta geralmente é bem poética, eu faço algo bem legal assim. Então, se você quiser ter a sua avaliação feita por mim, é só fazer isso, mas já me acompanha aqui, porque vai ter bastante vídeo sobre esse assunto. O que vocês acharam desse estudo, desse conceito? Comenta aqui e me deixa saber. E é isso, gente. Um abraço, até o próximo vídeo.